Bom dia, meninas. Bom dia, paz do Senhor sobre vocês. Saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Bom dia, Cíntia, Maralaine, Eliette. Bom dia para vocês, mais uma live abençoada para que nós possamos aproveitar esse momento. Hoje nós temos uma convidada especial, estou aguardando ela chegar. Enquanto isso, estamos ouvindo uma canção. Hoje nosso tema é um pouquinho diferente, hein, meninas? Hoje nós vamos falar sobre casamento, relacionamento, desafiador, mas vai nos ensinar nesta manhã algo. O poder da validação no casamento. Gente, eu preciso aprender sobre esse tema. Tem mais alguém que precisa aprender sobre isso? Eu preciso aprender. Eu sei que Deus tem o melhor para nós. Essa canção está dizendo isso. Mas Deus tendo o melhor para nós, nós precisamos treinar, né, meninas? Não cai do céu o melhor, não. O melhor a gente conquista. O céu é conquistado com esforço. Não é de graça, não é fácil, não. Com a presença de Deus, nós podemos fazer diferença, nós podemos ter um casamento abençoado. Interessante que ontem eu comecei a assistir um filme, estava eu e meu esposo assistindo um filme, e esse filme fala sobre relacionamento. Eu não consegui terminar porque eu tinha que sair, mas o filme é muito interessante, Um Divã para Dois. Esse filme é até antigo, ele não é novo, não. Mas eu tava olhando aquele filme e falei, como nós estamos precisando dessa live com a nossa querida Gláucia. Nós estamos precisando demais, porque, gente, casamento é algo que precisa ser todo dia, acho que remodelado. Todo dia nós precisamos encontrar motivos da alegria no casamento. E esse filme retrata um casal que perdeu a alegria no casamento. Principalmente, né? A mulher estava insatisfeita e o marido estava conformado. Tem alguém que já viu esse filme? Um Divã para Dois? Se alguém viu, comenta aí comigo. Eu vou terminar de assistir ele hoje, eu não terminei ainda. Mas eu e meu marido, a gente estava se identificando com alguns pontos, mesmo o filme sendo ali um filme que estava mostrando uma mulher infeliz no casamento e um homem conformado do jeito que estava. E a mulher decidiu lutar, então, para mudar essa situação. É muito interessante. E aí eu fui percebendo, eu brinquei com meu marido, sabe? Brinquei, gente, como que a gente vai caindo mesmo nesse esfriamento, né? Do casamento, e a gente não percebe. E aí a gente precisa acordar, sacudir, para ver o que a gente pode fazer para melhorar o nosso relacionamento. Casamento não foi feito só para fazer o outro feliz. Eu discordo dessa frase. Tem gente que fala assim, eu casei para fazer o outro feliz. Não adianta você casar para fazer o outro feliz se o outro não casou para te fazer feliz também. Eu tenho como uma mão de via dupla. Eu casei sim para fazer o meu marido feliz, mas ele também tem que me fazer feliz. Porque aí os dois estando, né, alegres, contentes com o casamento, eu acho que um vai conseguir preencher o outro, né, meninas? Nesse sentido da alegria. É uma via de mão dupla, não tem desse negócio que, não importa se o outro não tá me fazendo feliz, eu casei para fazer ele feliz. Ô, como assim? Como assim, né? Então, eu não concordo com essa frase isolada, tá? Como alguns citam ela por aí. Então, hoje, gente, eu convidei uma mulher maravilhosa. Depois eu quero que vocês já vão pro Instagram dela para conhecer, quem não conhece ainda. É a Gláucia Pimenta. Gláucia, ela é psicanalista como eu, sexóloga, ela é professora no Instituto Fazendo a Diferença, ela é uma mulher que tem buscado fazer realmente a diferença na Terra. Tenho acompanhado os trabalhos dela, o trabalho dela é mais voltado para relacionamentos, casamentos, e é incrível o Instagram dela. Depois vocês sigam lá, eu já quero convidar ela aqui para apresentar para vocês. Ela é uma mulher, deixa eu ver aqui, deixa eu achar ela aqui, peraí. Uma mulher linda, vocês vão ver chegando aí na nossa telinha, uma mulher maravilhosa para participar conosco, contribuir com as mulheres que estão ao meu redor aí, que estão me seguindo no Instagram e a partir de agora também vão seguir a Gláucia.
Glaucia, ela tem bagagem para falar sobre esse Oi, assunto. Bom dia, minha tô te querida. ouvindo aqui. Que responsabilidade, mulher. Você é maravilhosa, vai dar conta e além do que nós Obrigada, esperamos. obrigada, obrigada. Vamos pôr um filtro aqui, vou ver se Eu funciona. coloquei um Aí, filtrozinho gente. também para dar uma melhorada, né? Porque de Porque manhã, 8 horas da manhã, tô aqui, ó, tentando arrumar, colocando uma maquiagenzinha. isso aí. Ai, Helena. Meninas, deixa eu falar para vocês, a Gláucia, ela não mora no Brasil, por isso ela falou 8 horas da manhã aqui, né? Eu esqueci de falar com vocês. Gláucia está Moro na na Flórida. Flórida, Olha que rica a nossa tomando oportunidade, meu né? cafezinho aqui. Não deixou de ser mineira, né, Gláucia? Não, de jeito nenhum. Gláucia é mineira, gente. De Patinga, Gláucia. Isso, eu nasci em Timóteo. Eu Ah, tá, nasci no em Vale do Aço. Timóteo, ali vizinho, né? Timóteo, Fabriciano, Ipatinga, tudo vizinho ali, né? Que E já bom. moro na Flórida há 26 anos. Já, né, já está há muitos anos fora do Brasil, mas quem é brasileiro mesmo sabe que o Brasil é um lugar maravilhoso, né? Gente, E ama essa demais. conexão, né, Gláucia? Amo, amo, amo. Adoro ir no Brasil. Se Deus quiser, esse ano eu vou novamente, no final do ano. Fui ano passado, né? Mas sempre meu marido pergunta: para onde você quer passar as férias? No Brasil. Ó, se vier pertinho aqui, já me Adoro. avisa para a gente Sim. combinar um movimento de mulheres em Caratinga, Com certeza. né? Ó, ontem eu estava até com uma pastora aí de Caratinga, a pastora Cris, num chá de mulheres aqui. É mesmo? Uhum. Que legal, O pessoal bacana de demais. Caratinga aqui. Ai, mas que bom. Bênção demais estar aqui com vocês. Obrigada, muito honrada de estar aqui. Mulher, que filme é esse que você estava falando aí? Um divã para Um dois. divã para dois. Você nunca, Uau, nunca viu, não não? assisti. Vou Precisa assistir, assistir. então. Vou Muito assistir. interessante. Eu brinquei com meu marido que é o retrato de muitos casamentos. E as pessoas não estão se importando mais, Glaucia, em ativar o amor, em buscar melhorar, em buscar ser, sabe, um parceiro melhor, uma parceira Sim. melhor. E aí, é, a Maralane está perguntando, é a pastora Cristiana Tebas, que você teve com ela? Olha, não sei o sobrenome dela, Ah, não, viu? porque tem Não uma lembro. pastora daqui que está aí só É, passeando. Não sei se essa mora, né? Essa nossa aqui está tá, passeando. está ela e o esposo dela. Deve ser, Tem então. 2 filhos, eles, me parece. Isso! Deve ser a pastora Cristiana. É linda, maravilhosa. Mundo pequeno, né? É. Mas você falou a respeito do amor, né? Que as pessoas não estão mais procurando, né? Estimular esse amor aí. Nós ouvimos aí muito as frases, o amor acabou, né? E esse é uma desculpa que as pessoas usam para o divórcio. Eu costumo dizer, se vira, sendo bem grossa mesmo, se vira. Porque amor não é sentimento. Se você não está amando, dá um jeito de encontrar esse amor de volta. Porque se Deus, na palavra dele, ele diz para a gente amar os nossos inimigos, está provado que amor não é um sentimento. Porque quem é que tem vontade de amar inimigo? Me diz aí. Já vou anotar aqui, gente. Quem está com papel aí já anota. Não deixa de anotar essas coisas que ela está trazendo, porque é riqueza. Amém. Então, ninguém, não é mesmo? Ninguém, nem eu, nem você, ninguém nessa terra. Então, se nós esperarmos, e for isso o fundamento para nós nos mantermos casados, nós estamos fadados ao fracasso. Porque o casamento não é feito de emocional nem de sentimento. Amor é sacrifício, amor é entrega. Amor, eu decido amar. Eu entro, eu ontem eu fiz um Google Meet com um grupo de mulheres e eu falei isso, gente, se nós formos esperar isso, nós não vamos nos manter casados nunca, porque você acorda, tem dias, olha para a criatura do seu lado e fala, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Não é? Verdade. Não é todo dia que você acorda saindo Não é todo coraçãozinho dia pelos que olhos. acorda com mil amores, não, né? Não, porque o nosso emocional é inconstante. Um dia você está bem, um dia você não está, né? E essa questão da paixão, você pode se apaixonar, já é provado até cientificamente, você pode apaixonar todo o tempo por várias pessoas. E não é sobre isso, mas é sobre você amar. É sobre você ter esse amor, esse ingrediente de Deus
nesse casamento. O que que Deus fala? Eu sou amor. Deus é amor, certo? Por isso que eu digo que não existe amor entre o homem e um amante, não existe amor em adultério, porque o ingrediente do próprio amor é Deus. E Deus não está no meio daquela bagunça, daquele lixo, entendeu? Não, não pode haver amor ali, porque o amor é Deus e Deus, ele não compactua com o pecado. Pode haver ali atração, pode haver ali até carinho, pode haver ternura, pode haver ali atração sexual, pode haver tudo isso, mas amor sacrificial, amor de Deus, não, porque ele não compactua com E é isso, sabe? interessante, Glaucio, que a gente observa. Nós fomos fazer uma visita para uma mulher que está passando por um processo de separação essa Uhum, semana, segunda-feira. E uhum, ela falou que a amante colocou a foto do ex dela, no caso em questão agora, com a atual, e ela colocou presente de Deus. aham, E é. Deus tira de uma para dar para outra, Glaucio? Você me fala isso aí. Eu tô enganada? Mulher, eu fico assim, quase tendo um ataque cardíaco quando eu vejo essas coisas, né? Gente, Porque, gente, o mundo tá tão perdido, mas tão perdido. Hoje a gente vê as famílias, a gente vê famílias, a gente vê lideranças eclesiásticas apoiando esse tipo de não, dentro relacionamento. da igreja, eles estão numa Sim, igreja. sim, apoiando esse tipo de relacionamento. Nós temos sim, gente, que ir mesmo para a internet, se é esse é o órgão que está sendo usado agora, esse é o veículo que está aberto para nós irmos e falarmos e fazer o quê? Denunciarmos. Denunciarmos essas barbaridades que está acontecendo e, infelizmente, dentro do reino de Deus. Dentro do reino. Infelizmente. Não está mais agora só no mundo. Agora está dentro da igreja, está dentro do reino. Então, nós temos sim que usar esse veículo, sabe, para nós darmos voz e denunciarmos o quê? As obras do diabo. Porque isso, para mim, é uma obra do diabo. Porque a E nós Bíblia não fala podemos nos que intimidar, né? não. E olha, e nós temos isso agora, né? Porque não sabemos quanto tempo nós teremos. Porque quantas vezes nós começamos a falar de família e nós já sabemos aí que eles param de entregar nossas mensagens, né? Já tem dias assim que eu faço stories pela quantidade de pessoas que eu tenho, não aparece quase ninguém. Eu sei que não está entregando, porque isso não é normal, entendeu? Aí, às vezes, posto um outro story, nada a ver, que eu tô lá na loja fazendo compra, aí aparece lá quase todo mundo viu, entendeu? Então, uma discrepância enorme e dá para a gente perceber isso. Mas enquanto a gente tiver voz, a gente precisa o quê? Falar a verdade. Jesus falou: Eu vim para desfazer as obras do diabo. E nós somos agentes do Senhor aqui. Nós somos os pequenos cristos que estamos aqui também para quê? Para denunciar as obras do diabo, para denunciar quantas pessoas estão extremamente feridas porque estão enfrentando esse tipo de problema. O marido, dentro da igreja, larga a família e ali mesmo, naquele convívio, onde estão os filhos, ele arruma uma outra ali, trai com a pessoa ali e fica ali. E o pastor ainda faz o casamento dele, É faz verdade. casamento. Você entende isso? Gente, tem mesmo que falar. Verdade é verdade, doa quem doer. E, Doa quem doer. e sabe o que é a nossa tendência? Não, 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 tô falando nossa num contexto Aham, geral. É o quê? Ah, não, te largou, desiste, vai para outra. É pedir para a uhum, mulher desistir, né? Não, deixa, ele não te quer. Não, na nossa visita que nós fomos, nós falamos com a mulher, lute pelo seu casamento. Você quer de volta? É o marido. Ela falava que era um marido muito bom. Eu falei, então vamos lutar pelo seu casamento. sim, É o Senhor que te deu, o diabo não pode tomar. O diabo tenta, mas nós precisamos levantar, e nós convidamos ela para se levantar, sabe, sim. Glaucio? E Para aí eu se fico levantar. pensando que o que é que a gente faz para não chegar nesse ponto? E o Uhum. poder da validação pode ser algo que nos ajuda nisso, Glaucio? Pode ser, é algo que nos ajuda muito, porque o que acontece? As pessoas não sabem da validação do casamento, eles não sabem o peso que tem. Quantas pessoas eles só descobrem esse peso dessa aliança, que o casamento é uma aliança, quando acontece traição, quando passam por um divórcio. Não é mesmo? Eu Verdade. tenho casos, eu até postei um pequeno trecho, né, de uma fala de alguém que passou pelo divórcio, que casou-se de novo e se arrependeu.
e se arrependeu amargamente. Então, não é o segundo casamento que vai consertar as coisas, não é mesmo? Não é o segundo casamento. E então, quando nós temos, sabemos qual que é a validação do casamento, isso nos ajuda o quê? A seguir adiante. Quando você falou, eu visitei essa mulher, eu falei para ela, né? Vamos, o objetivo é o quê? Vamos levantá-la. Porque, aliás, essa mulher de Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, a mulher virtuosa e a tradução, o significado dessa palavra virtuosa em hebraico quer dizer mulher que guerreia. Mulher guerreira. Então, ser virtuosa é também ser guerreira. É se levantar, sabe? Se levantar e lutar pelo seu casamento. Eu tenho casos assim, e um especificamente assim, meu Deus, assim, em estado de emergência, como diz, porque o marido já assinou o divórcio e já está dizendo que vai casar com a outra. E eu disse para ela: não desista. Não bata o martelo até que Deus bata o martelo. Exatamente Entendeu? o que nós Não, falamos. você não vai bater o martelo, você não vai desistir, você vai até o fim. Porque mesmo que se isso acontecer, você vai seguir com a sua consciência tranquila, que você fez tudo o que você podia fazer. Agora é o tempo de você lutar pelo seu casamento. Agora é o tempo. Ainda está nesse tempo de lutar pelo seu casamento. Entendeu? É agora. Então, quando nós reconhecemos a validação do casamento e o peso que tem, nós conseguimos o quê? Elevar o casamento na posição que ele deve estar. E não tratar o casamento como apenas um contrato, que a gente vai lá e quebra qualquer hora. O casamento não é um contrato. O casamento é uma aliança. O casamento é uma aliança. Onde começa o casamento? O casamento, olha, começou lá no altar, né? No altar. O que que era o altar? O que que o altar te fala? Foi feita uma promessa Foi ali, feita né, Glaucia? uma promessa. E altar é lugar de quê? De sacrifício. 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 Então, não é à toa que nós comparecemos a um altar diante de testemunhas e diante de Deus para dizer o nosso sim. E esse sim, e essa aliança que nós usamos no nosso dedo, não são para os dias bons. Porque nos dias bons ninguém precisa de aliança. Nos dias bons estão tudo certo. Essa aliança, esse sacrifício que você precisa lembrar, são nos dias difíceis. São nos dias que você vai acordar e vai falar: nossa, eu sinto que eu não amo essa pessoa mais. É nesse dia que você tem que validar, falar: não, peraí, eu fiz uma aliança. Esse casamento tem uma aliança. Esse casamento é uma aliança. Isso aqui não é um contrato que eu quebro a hora que quer e faço com o outro, quebro novamente e faço novamente. Isso que é validar, né? Fazer Isso que é valer, validar. né? Isso que é validar. Olha o que diz em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, quando eu coloco o matrimônio neste lugar de honra, eu vou honrar, certo? Agora, se eu trago ele aqui para baixo, matrimônio, não deu certo, caso com outro, caso de novo, separo. Você já está em posição de Como desonra. se fosse uma instituição financeira, né? Uma Quebrou, instituição monta outra. financeira, sabe? Não é, Então né? você não entendeu ainda o que é o casamento. E olha o que diz em Malaquias 2:14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. O Senhor que foi testemunha dessa aliança, desse Que forte. covenant, como a gente diz em inglês, dessa aliança, ele é o testemunha. Por isso, não seja você infiel, porque existe um testemunha, uma testemunha, você tem uma aliança. Todas as vezes que Deus queria manifestar a aliança dele com algo que ele queria reforçar com o povo, eu estou com você até o fim,
é usada a palavra aliança na Bíblia. Toda vez que Deus queria fazer algo com um homem, ele aliançava com ele. Ele aliançava com ele. E olha o que ele diz: não fez, não seja infiel, portanto, a companheira e a mulher da sua aliança. Não seja infiel. Não seja infiel a essa aliança. E ele pergunta no 15: não fez o Senhor somente um? E por que que o Senhor fez um? Por que que o Senhor fez um? Qual que era a vontade dele? Porque ele buscava uma descendência separada. Porque ele buscava uma descendência santa. O objetivo do casamento, dessa aliança, é porque a partir da minha unidade com meu marido, eu vou gerar uma descendência santa. Eu vou gerar uma descendência para Deus. Quando um pula do barco, não tem como gerar, porque para gerar precisa de dois. Ninguém gera nada sozinho, entende? Então, quando eu quebro isso, eu quebro esse princípio, eu fico impossibilitada de dar a Deus aquilo que ele planejou, que foi o propósito do casamento, que era gerar uma descendência santa. E pode ser ainda que, pela misericórdia de Deus, que mesmo que essa mulher, o homem pulou, saiu fora do barco, ou a mulher saiu fora desse casamento, ainda consiga entregar ainda há filhos, né, que temem a Deus, pela misericórdia de Deus, mas entregar a Deus uma geração santificada, uma geração separada, ela não consegue mais. Porque a partir do divórcio, eu já deixei um legado para a próxima geração. E foi um legado de quê? De maldição. Entendeu? Eu já deixei. Porque o divórcio, ele traz isso. O problema do divórcio não é só que, se fosse só assim, eu divorciei e parou em mim, não. O problema é que agora existe um legado que eu deixei para a próxima geração. Porque tudo que nós fazemos, ela reflete nas próximas gerações. E isso é forte demais, né, Glaucia? Porque se nós formos pensar nisso, nesse contexto geral do que é um divórcio, do que é um casamento abalado, nós pensaríamos muito antes, né? Eu sempre falo, quando mulheres me procuram, né, sobre esse assunto, eu falo, a separação nunca é a solução. A não ser, né, que seja em casos extremos. Sim. Mas o divórcio para casais que estão passando por problemas não é a solução. A solução é procurar a raiz do problema e resolver. Uhum. Porque nós, como psicanalistas, nós observamos tanto, falamos tanto disso, que a pessoa vai para um casamento, todos dois, eles levam uma bagagem familiar, que é isso, é essa bagagem. O que foi minha família? Minha família foi cheia de gente com divórcio? Foi cheia de gente violenta? Foi cheia... O que eu estou levando na bagagem? E aí, lá nessa bagagem, vai ter que sentar os dois e falar assim, o que fica? O que sai? Fazer aquela faxina? Exato. E começar a compreender um ao outro, né? Eu vejo dessa forma. Se eu não compreender a história do meu marido, tem mulher que nem sabe a história do marido. Não sabe por que o marido é frustrado, não sabe por que o marido briga à toa, não sabe. Não então, sabe. ela fica num tiroteio, né? Um não sabe o que fazer. Tiroteio. É interessante isso que eu usei essa apresentação. Nós temos um curso de casais que nós fazemos aqui, né? Do Sendo Um, da Nathalie Pinheiro. E essa foi nossa primeira lição, porque no casamento, cada um leva a sua mochila para o casamento. E agora, então, eles vão construir o que? A mochila dos dois. Então, eles precisam fazer essa revisão das mochilas. E é interessante que lá em Gênesis, quando fala que Deus uniu o homem e a mulher, Deus uniu, a palavra unir em hebraico é tejvak, alguma coisa assim, gente, não lembro direito, mas vou explicar o sentido. A palavra unir, no seu sentido em hebraico, significa unir histórias. Olha que lindo. Aí. Então não é só os Unir canalistas que falam, né, histórias. Glaucia? Não é a psicanálise que fala, é a Bíblia. Unir histórias, histórias com H, histórias de verdade, histórias que você passou, histórias que eu passei. Unir histórias. Não é história com E,
que é a imaginação da nossa cabeça. Histórias com H, histórias de verdade, os traumas, porque quando nós casamos, vem toda essa bagagem junto, né, Lê? Vem toda essa Exatamente. bagagem junto. E quando você fala de validar o casamento tem a ver o quê? Com a fundação que nós recebemos. Com a fundação, com a ideia que nós imaginamos. Ah, eu vim de uma família que todo mundo divorciava, talvez eu tenha agora essa crença limitante que não deu certo, eu vou divorciar também. Já não é tão pesado para mim divorciar, porque afinal eu vim de todo esse histórico, eu vi divórcio a minha vida toda. Então, a minha fundação do que é um casamento, ela já está abalada. Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha um homem que ele estava com a parede do banheiro dele e essa parede teve uma rachadura. Tinha uma rachadura na parede e ele tentou consertar aquela rachadura, passou um reboco ali, pintou. Um mês depois apareceu mais uma rachadura. Dessa vez apareceu várias rachaduras. E ele chamou então um especialista para poder olhar, né? Com certeza ele falou, eu devo ter feito alguma coisa errada, porque agora a rachadura aumentou. E esse especialista veio e falou assim: eu quero te dizer que eu não vou conseguir consertar isso para você. Ele falou, mas como assim? Você não é especialista disso? Você não sabe consertar uma parede que está rachada? Ele falou, sei. Mas eu vou lhe dizer, essa rachadura, o problema não está na parede, está no fundamento. Olha Na só. fundação da sua casa está movendo. Então, se você não consertar a fundação que foi colocada aqui dessa casa, do banheiro, desse terreno, você vai passar a sua vida toda consertando essas rachaduras e cada vez vai ficar maior. Muito interessante, né? E Entende? casamento é isso, E é né, isso. Glaucia? Representa Sim, muito. Qual que é, né, o nosso fundamento? Em sim. que nós estamos fundadas? O Uhum. que nós pensamos sobre casamento? Se uma pessoa ela tem a ignorância de pensar que casamento é qualquer coisa, ela nunca vai lutar por um casamento, ela vai desistir de todos. Vai ser descartável os relacionamentos. Vai desistir de todos, porque todos temos bagagens, temos problemas. E Verdade. muitas vezes a pessoa desiste de um casamento assim, ó. Ele abre mão tem 20% no casamento que ele não está feliz. 80% tá bom. 20% que ele não está feliz. Ele abre mão dos 80% que tá bom para ir atrás dos 20% que não presta. Verdade. Entendeu? Então você vai sempre estar procurando esse 20% que falta. E por que não, estando nesse relacionamento, como pessoas maduras, procurar amadurecer, porque casamento é para gente maduro, casamento não é feito para criança. Uma das Verdade. primeiras coisas que o casamento exige de nós é maturidade. Gente imaturo não fica em casamento, não. Porque crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Então, quando eu olho para essa fundação aqui e eu vejo que o objetivo que Deus fez de 2:1, né? Falando do casamento em Malaquias, que o objetivo é eu entregar para Deus uma descendência, é eu gerar uma descendência santa e entregar para ele essa descendência, eu elevei muito o meu padrão agora, porque agora não é mais sobre o outro, agora é sobre o que eu tenho de aliança com Deus. Agora não é mais sobre se o outro faz bom, se não faz, é eu com Deus agora. Então, muitas pessoas, eles querem ir lá para a África pregar, né? Eles querem ganhar almas lá na África. Eles querem ganhar almas lá na janela das 40, na China. Mas eles não querem pagar o preço de ganhar os filhos. Verdade. Não querem pagar o preço de ganhar os filhos. Se você não paga o preço pelo seu próprio sangue, o que te faz pensar que você vai ganhar lá fora? Vai ser Qual o cobrado, né, Glaucia? sentido disso? Porque Deus não vai cobrar de você uma alma que está lá na África. É. Mas Ele vai perguntar o que você fez com a herança que eu te dei. Porque os filhos são a herança do Senhor. Ô, Glaucia, nós podemos dizer que, por causa desse esfriamento no casamento também,
Os jovens de hoje, a maioria estão, muitos. Eu fiz um trabalho com adolescentes e era uma média de 25 adolescentes. A maioria falava, cristãs, de pais Sim. evangélicos. A maioria falava que não queria casar. E aí eu fui olhar por trás disso e falei, gente, por que essas meninas estão assim? Por que elas não querem casar? Por que elas não aceitam ser chamadas de princesa? Eu comecei a Sim. observar isso. E aí eu fui ver o casamento dos pais. Que aí, em uma conversa e outra, eu ia pegando. Eu falei, gente, o casamento dos pais cristãos não representa Deus. Uhum. E aí, como que um jovem Exato. vai querer entrar nesse barco furado? Então, Uhum. nós somos, né, responsáveis por mostrar para os nossos filhos o que é um casamento que representa Deus. Sim, inclusive até nas minhas anotações aqui, eu coloquei quando a gente olha lá em Gênesis, que é o primeiro relato do casamento ali, né? Gênesis 1 e 2. Se você pensar, Helena, que o casamento, ele existiu, é a única instituição que existiu antes da queda. Verdade. Antes do pecado já existia o casamento. E o próprio Deus criou o casamento. Ele foi feito para humanos, porém não foi feito por Não humanos. foi o homem que Não foi decidiu o casar. homem que decidiu. Ele foi criado por Deus. Então, portanto, por isso que Jesus diz: aquilo que Deus uniu não separa o homem. Por quê? Você fez um casamento no mundo espiritual e agora você vai no cartório fazer o divórcio. E o mundo Você espiritual, né? vai. E o mundo espiritual? Olha, existem alguns elementos dentro dessa aliança, que um desses elementos é o casamento é uma aliança transcendente. O que significa isso? Ela transcende, ela veio de outro mundo, ela não veio desse mundo. Ela foi feita por Deus, que é espiritual. Então, o casamento é muito mais do que uma união apenas na carne, é uma união no espírito. Por isso que dói tanto um divórcio. Por isso que traz tanta dor e tantas consequências terríveis para as próximas gerações. Há uma Porque é troca algo no espiritual. casal. É como você disse, você atendeu, né? Aí você vê os adolescentes, já existe um legado sendo deixado. É, Gente, não, e nós não estamos aqui defendendo a tese de vou viver de qualquer jeito. Não, eu quero que você viva dentro do seu casamento e que você viva testemunhando Cristo dentro desse casamento. Não é para estar nesse casamento de qualquer jeito. É para mudar de vida dentro desse casamento. Porque a figura, olha, quando eu estou casada, meu marido é o cabeça, eu sou o corpo, e isso funciona no casamento, eu sou a figura, eu mostro para o mundo a figura perfeita de Cristo e a igreja, onde ele é o cabeça, a igreja é o corpo. verdade. Entende? Então não é viver dentro desse casamento e viver um inferno. É viver dentro desse casamento e ter uma vida abundante e ser feliz, sim. Ô, Glaucia, nós podemos dizer que tem muita mulher querendo ser cabeça, não tem? Ai, gente, ela até parou. Tem muita mulher querendo ser cabeça. Não deixa o homem ser maduro, não Não. deixa o homem fazer as coisas. Ela assume o papel que é do homem. Eu vejo muito isso. E olha, e tem muito homem, mulheres, tirando proveito disso. Né? Como diriam os antigos, eles falam que quando se acha a bota larga, enfia os dois pés. Exatamente. Gente, e como é difícil, porque hoje nós estamos num ativismo muito grande, onde a energia da mulher, a energia feminina está baixa nela, ela está com a energia masculina lá em cima, e o homem com a energia feminina lá em cima, a energia masculina baixa também. Entende? E é tão difícil a gente fazer essa entrega, porque quando o Senhor fala para nós submetermos ao marido como ao Senhor, o problema é que a gente também olha para o marido e não vê esse homem submetendo a Deus. Aí nós não temos um modelo do que é submissão, também não submetemos. Olha como vai virando uma avalanche isso. Sim. Uma Por avalanche. isso a importância do casal ter a mesma visão, né, Glaucia? Unidade. O casal que anda com visão diferente, cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, cada um quer ir num lugar. Aí como que pode dois andar juntos se não Uhum. concordam? A Bíblia fala isso. E às vezes, em prol dessa unidade, que bom que vamos aí submeter, vamos aí, sabe?
fazer o que a palavra está falando para a gente fazer. Vamos aí fazer, vamos colocar essa palavra à prova, porque muitas vezes a gente lê e não acredita no que está escrito. Não acredita. Gente, quando a palavra de Deus fala, mulheres, vocês vão ganhar o marido de vocês pelo seu testemunho. Não precisa falar, mas a gente acha que é falando. Entendeu? E eu falo, gente, se eu já falei 20 anos que essa pessoa, e essa pessoa não mudou até hoje, 20 anos eu estou falando a mesma coisa. Será que não tem alguma coisa errada na minha fala? Ou no como eu falo? Porque eu não estou conseguindo atingir o objetivo que eu gostaria. Que tal eu tentar agora mudar isso, então? Porque se eu já falo 20 anos, essa pessoa não mudou. 20 anos e um dia não vai mudar, 20 anos e um mês não vai mudar, gente. Tem algo errado com a minha fala, tem algo errado comigo, tem algo que eu não estou conseguindo alcançar. Então eu preciso voltar esse holofote para mim. Por isso que eu digo, casamento é cada um olhando para dentro de si. E a É Bíblia cada... fala também, Gláucia, que a mulher santa santifica o marido. Sim. Né? Em que sentido isso? Eu creio e vivo isso, porque eu sou casada há 26 anos e eu percebo, sabe, na vida do meu esposo, que tudo que ele deixou de fazer, tudo que ele renunciou, tudo que ele entregou por ver a minha vida. Ele fala isso bem, é alto e bom som. Aí. Ele fala assim, ele fala sempre, como que eu posso fazer isso com você? A vida que você leva não me deixa fazer isso. Sabe, em vários aspectos eu vejo ele falando, ele repete isso às vezes e fala assim, a sua vida me inspira a ser um marido melhor. E eu brinco com ele que vai chegar o dia que ele ainda vai escrever um livro para ensinar os maridos a ser maridos. Porque ele é uma benção, ele é um marido segundo o coração de Deus para mim, Amém. sabe? Então eu falo isso para ele, ó, você Sim. precisa dar um jeito logo de você ensinar outros maridos, porque os maridos estão perdidos. Parece que os maridos estão precisando desse treinamento, precisando saber como ser marido. Já perderam isso. Não, não valida a esposa, não valida o casamento. A esposa se arruma, se prepara, o marido nem vê. A Sim. esposa está doente, o marido deixa ela de qualquer jeito, não dá apoio, não demonstra que ela está segura. Tudo que uma mulher quer num casamento, eu penso assim, é se sentir segura. Que mulher Sim, que a não quer segurança. ser segura? Uhum. Nós queremos nos sentir seguras, porque com Cristo nós nos sentimos seguras. Sim, Então, o marido sendo essa figura, né? Nós nos sentimos segura, a gente vence qualquer batalha. exato. Quando você diz essa palavra, olha para você ver. A mulher santa santifica o marido. E o marido santo também santifica a esposa. Então, um dos dois tem que tomar essa decisão, É, né? E às vezes a gente fica esperando no outro. Quem tem que tomar a decisão? Quem entendeu primeiro. é. Se você é essa pessoa que entendeu primeiro, se você é essa mulher ou se você é esse homem que entendeu isso, então se posicione dessa forma. Porque, olha, só precisa de um se posicionar. As mudanças que vão acontecendo dentro de nós vão acontecendo no outro também. Às vezes, no meu atendimento, algumas mulheres, né, os homens já estão fora de casa e elas perguntam para mim, mas como que eu vou mostrar para ele a mudança? Eu falo, acredite. A mudança que você começar a passar aqui, o próprio Deus vai encarregar de comunicar essa mudança a ele. O próprio Deus, eu não sei explicar o que é que acontece, mas se o casamento é espiritual, isso transcende barreiras, isso transcende distância geográfica. O próprio Deus vai encaminhar de comunicar a essa pessoa a sua mudança. Ela não precisa sair por aí gritando que Não mudou, porque isso não é mudança. precisa. Ela precisa viver. Aliás, quem grita é porque não mudou, né? Ela Não precisa viver, mudou. né, Glaucia? É Quando ela viver, começa a viver, é a viver, é transformação viver, é lá dentro, é não é do lado de viver. fora. É O lá dentro. amor, gente, o amor constrange, amor é serviço. Amor não são palavras, amor é serviço. Amor é serviço. Então não adianta a gente falar, porque olha, uma pessoa pode enganar o outro com palavras, mas você jamais vai enganar o outro com Verdade. comportamento. É por isso que o casamento tem tanto esses atritos. Por quê? Porque no casamento você baixa a guarda. No casamento você é o que você é. Quem te aprova para uma vida lá fora, para um ministério, é o seu cônjuge, é o seu casamento, é como você está vivendo. Quem te aprova no altar é sua família. Então não adianta estar no altar com o microfone na mão, mas a sua família não te aprova. Você está só se enganando a você mesmo. Então é
Verdade. muito mais além disso. Nós falamos aqui, o casamento é algo transcendente, que o quê? Transcende mesmo. Ele é espiritual. Ele reflete a imagem de Deus. Seu casamento está refletindo a imagem de Deus? E refletir a imagem de Deus, se tornar um, não é que você vai perder a sua identidade. Quer dizer que você vai olhar para o mesmo alvo. Vocês vão ter as mesmas metas e os mesmos alvos. Refletir a imagem de Deus é refletir a imagem do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como essa trindade funciona em perfeita O harmonia. cordão Isso quer de três ser dobras. um. O cordão. Exato. O cordão de 3 dobras que está em Eclesiastes, ele não se rompe facilmente. Porque, e é isso que refletia a imagem de Deus. O que Deus tinha em ideia lá em Gênesis 1 e 2 era isso. É que o homem e a mulher refletissem essa imagem. E que ele multiplicasse o quê? Multiplicasse essa imagem onde ele fosse. Deus criou aqui no físico algo que estava no espiritual para comunicar como é esse relacionamento no espiritual. O relacionamento de Deus com o Filho e com o Espírito Santo é perfeito. É uma unidade perfeita. É a unidade perfeita. E é isso que Deus quer que eu e você comuniquemos com o nosso casamento, com essa unidade. E depois ele nos chama o quê? Para governar. Aí nós estamos prontos para governar. Governar sobre o outro, não governar a terra. Governar em todas as esferas da sociedade. É trazer o reino dele a essa terra. É essa multiplicação que nós somos chamados para fazer. Que privilégio nós temos de estar a serviço do rei, né? Se nós entendermos esse privilégio, eu acho que fica mais fácil ser leve. Porque tem muita gente achando que é um peso, que é um fardo, o casamento. E o casamento não é um fardo, é um presente. Ter alguém para compartilhar a vida é um presente. Eu oro todas as manhãs, eu tenho 2 filhos, uma moça de 18 e tem um rapaz de 20. As minhas orações nas manhãs são essa, Gláucia. Senhor, manda uma pessoa para compartilhar a vida junto com meus filhos. Porque eu quero que os meus filhos tenham um casamento. Para mim, casamento é uma instituição maravilhosa. E tem gente desistindo disso. Tem gente que fala, tomara que meu filho nem case. Por quê? Porque foi tão frustrado, né? Não validou essa questão do casamento. E aí, não, deixa passar. Meninas, eu ativei o comentário aí de novo, porque se vocês tiverem alguma pergunta, já vamos aproveitar, né? Ela é psicanalista, sexóloga, talvez ela pode tirar alguma dúvida sua. Fica ruim o comentário porque fica no rosto dela, mas eu deixei um pouquinho aí para que vocês possam... As meninas estão comentando aí, Glaucia. Estão comentando, estou vendo aqui, estou aprendendo muito, que bênção. Bom contribuir com vocês. Nós precisamos falar, gente, porque se nós não falarmos da importância do casamento, cada vez mais o divórcio vai crescer, né? Porque é isso que nós estamos vendo hoje. As pessoas se calaram por muito tempo. Hoje, o que os próprios pastores, a própria liderança eclesiástica já não está sabendo nem o que fazer com tantos divórcios que está acontecendo dentro da igreja. Aí você está perguntando onde você atende, online, né? Atendo online. Online, Atendo online. Ela. Então, assim, nós somos chamados para ser luz, luz agora no meio das trevas, luz na escuridão. E cada vez mais a tendência é não melhorar, gente. Mas aquele que é justo, aquele que é santo, vai o quê? Santificar mais. Vai se levantar. Nós somos essa igreja, esse remanescente que Deus chamou o quê? Para brilhar no meio dessa escuridão, para trazer a verdade, para trazer a luz. Onde a verdade entra, onde a luz entra, onde entra o conhecimento, as pessoas são libertas. As pessoas falam, eu não quero mais casar. O casamento dá muito trabalho, eu divorcio, mas e o preço de não casar? E o preço do divórcio? Porque as pessoas falam como se fosse fácil sair de um casamento. Não é, não. Tem muitas consequências. Então, por que não trabalhar isso? Por que não trabalhar? E tem certas guerras, lutas que nós passamos e nós vamos passar, que, gente, se você perseverar, depois você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena.
valeu a pena. Eu disse ontem nesse Google Meet com as mulheres, eu quero te dizer, eu vou falar a mesma coisa que eu disse para elas. Falei assim, se você está numa situação muito ruim hoje, muito ruim, o casamento está péssimo, traição, dor, muito ruim. Quero te dizer que isso vai passar. Vai passar. E quero te dizer também que se você estiver muito feliz no casamento, muito, isso também vai passar. Entende? Porque a vida é feita de estações. Nós precisamos abraçar as guerras quando é dias de guerra e viver a glória quando é dia de glória. Porque existem dias de glória e dias de guerra. E nós precisamos saber administrar isso. Olha, eu estou casada há 22 anos e estou cansada já. Qual que é o motivo do seu cansaço, né? Qual é o motivo? Você está olhando muito para o outro, você está com muita expectativa no outro, aí você não viu essas expectativas suas serem supridas e você realmente se cansou, porque você está lutando com a força do seu braço. Quanto muitas vezes Deus quer que você, o quê? Baixa essas mãos e deixa eu trabalhar. Esse, Muitas mulheres, elas tentam segurar o casamento à força, essa palavra entendeu? expectativa, né, Glaucia, é uma das palavras que mais contribui para a frustração das Sim. mulheres. Porque tem novelas, séries, e lá parece tudo perfeito demais. E o meu casamento não é perfeito. Então é onde elas entram num lugar de frustração, porque olha para o casamento do outro, olha para a vida do outro, e quando na verdade deveria entender o próprio casamento e tentar, né, aos pés do Senhor ali, resgatar o que se perdeu, achar a raiz mesmo, como nós falamos, o fundamento, onde está fundado, o que está acontecendo, o que está fazendo a rachadura vir. Eu acho que é bem para esse lado, nós precisamos entender e compreender o porquê, né? Ela diz aí que já falou com o marido para fazer terapia, mas ele não quer. Você... Você faz terapia, né? Eu ia perguntar para ela se ela faz. Olha aí A outra. Liz também escreveu-me de você 2 anos, ele já está com outra 6 meses, mas dentro de mim sinto que pode ser restaurado, mas não tenho força para buscar mais. Continue orando, continue buscando, continue. Imagina, você já tem algo positivo dentro de você, porque você pensa já que pode ser restaurado. Existem mulheres que nem isso têm. Elas não têm esse sentimento, elas vão ali mesmo, como diz, no seco, na fé para poder fazer isso, né? Mas é não desistir até que vai e fala, Deus, me leve, me dê fé, me leva a milha a mais que eu preciso andar, porque você tem Deus do seu lado. O maior interessado na restauração do seu casamento nem é você. O maior interessado na restauração do seu casamento é o próprio Senhor. Olha aí que testemunho lindo da Aline. Olha aí, Gláucia. Aline, deixa eu ver. Ela Pode. eu quebrei muita cabeça, me cansei, me desgastei muito, mas quando queria fazer tudo com as próprias mãos. Aí ela colocou, a partir do momento que entreguei nas mãos do papai, ele está mudando todo o cenário. Olha que lindo, parabéns. E é isso mesmo, porque nós mulheres somos muito controladoras também. Então, nós temos a tendência de querer o quê? Eu quero agora. Quero consertar isso aqui tudo. Aí você está sempre olhando para o outro. Você está sempre olhando, o outro não mudou, o outro não quer fazer terapia. Mas é você olhar para você. É você olhar para você. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida, que eu dei esse exemplo até quando nós estávamos aqui com os casais. Gente, eu sempre gostei muito de ler. Meu marido nunca gostou muito de ler. Mas eu sempre gostava muito de ler e eu li muitos livros sobre família, sobre casamento. Mas o que que eu fazia quando eu li esses livros, Helena? Eu circulava até as partes do livro, eu circulava e colocava aqui, Rodolfo. Eu li o livro, mas eu não lia o livro olhando para mim. Ah, isso aqui é para ele, isso aqui é para ele, isso aqui é para ele. Entendeu? Gente, eu tenho que olhar para mim, é eu que preciso mudar. Entendeu? Porque eu não tenho poder nas minhas mãos de mudar o outro, de forçar o outro a uma mudança.
Mas quando eu mudo, eu transformo o ambiente. Eu inspiro o outro. Por isso que a gente fala, olhe para você, mude você primeiro. Por quê? Porque talvez a mudança que você tanto quer ver no outro e que você não consegue fazer na força do seu braço, quando você faz, às vezes, uma pequena chavinha, Helena, uma pequena mudança que você faz em você, você inspira o outro a mudar sem um esforço. É verdade. O esforço é para você. O esforço é de dentro para fora. O esforço começa aqui, sabe? É a mesma coisa quando a gente vai para Deus. Você vai para Deus e fica, Deus, muda o outro, muda o meu marido, transforma a vida dele. Deus está lá olhando para você, esperando o momento que você vai dizer o quê? Transforma a mim. Ajuda-me. Me dá sabedoria. Porque enquanto você está ali só levando, julgando, acusando, Deus está esperando você realmente abrir seu coração e realmente se quebrantar para que ele possa fazer. Só que ele sempre vai começar com quem está comparecendo, com quem entendeu primeiro. Um dia eu perguntei, Senhor, por que sou sempre eu? Minha filha, porque é você que tem comparecido aqui. Entende? E tá tudo certo, gente. Nós temos que aceitar esse papel. Tá tudo certo. Que bom que foi você. Que bom que alguém começou. Que bom que você é pioneira na sua família. Quem sabe através de você um ciclo na sua família de divórcio vai ser quebrado. Porque Deus chamou a mim e a você para sermos remidoras. Como Cristo remiu a terra, nós também fomos chamados para remir nossas famílias das iniquidades, dos pecados praticados. Então, Deus está querendo levantar você e muitas vezes, por causa da sua pirraça, você não se levanta. Não, o outro tem que ir primeiro. O outro tem que ir primeiro. E você só está atrasando esse processo de Deus na sua vida. Ah, eu perdoo se ele me pedir perdão. Não. Deus não esperou você pedir perdão para ele te perdoar. Jesus te perdoou quando você era ainda pecadora. Ô, A Glaucia, porta olha que foi. interessante. A pastora Flávia está comentando com a gente aqui, né, do processo dela, e ela está falando, né, que desde o início do casamento ela sofreu traição, viveu muitas coisas. E depois ela contou que separou e ficou separada 4 anos e meio, mas não desistiu de buscar por um homem restaurado. E hoje ela tem um marido Olha restaurado. só. Olha, aí tem mulher que acha assim, não, Deus prometeu que vai trazer de volta, mas ela quer que traz de volta hoje. Né? E olha quanto tempo levou para a restauração do casamento da pastora Flávia. 4 anos e meio. Isso é É. forte, né? E às vezes o tempo que leva é o tempo que leva para Deus fazer algo em nós. Então é por isso que eu falo, acelera o seu processo com você mesmo. É o tempo que leva em você. Em você. Entende? É em você. Então, não desista. Não desista. Lute. Ande uma milha a mais. Olha, eu vi algo muito interessante nos reels, em um dos reels esses dias. A mulher, muitas vezes, ela passa anos orando por aquele homem. Anos orando por aquele homem. Anos. Aí, de repente, ela desiste. Ela desiste dele. Esse homem deu trabalho 20 anos e ela orou por ele 20 anos, mas um dia ela desistiu. E no ponto que ela desiste, esse homem encontra outra mulher, casa com outra, se torna uma bênção para outra mulher. Aí eu te pergunto, esse homem é uma bênção hoje para outra mulher. Ele é fruto da sua oração que orou 20 anos e quando estava perto para receber, você desistiu. Ai, que coisa pesada, né, Glaucia? Meu Deus, ô, gente, quando eu ouvi isso, eu falei, sangue e fogo, Jesus, misericórdia. Você já pensou? Já orou 4 anos e meio, vai Já desistir? orou? Olha, Deus às vezes fala com a gente só mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, permanece mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho. E você, eu não quero isso. Aí o homem vai e encontra outra mulher, é uma bênção. Ele é fruto da sua oração. E a outra está colhendo o que você passou 20 anos orando para você viver. Aí é revoltante, gente. Por isso que tem uma palavra que diz: não desista de fazer o bem, que a seu tempo, se você não desistir, você vai colher.
Verdade. né? Nós não desistirmos. Nós precisamos, olha, sintonizar nossos ouvidos com Deus, com a palavra dele. A gente só pode bater o martelo no dia que Deus falar, minha filha, bate o martelo que isso aqui é caso perdido. Eu não vou restaurar, porque só Deus sabe se esse homem vai ser restaurado, se vai se converter. Ouve Deus, então. Ouve Deus. É Deus que falou para você desistir ou é você que está desistindo? Porque você está cansada de lutar na força dos seus braços. E é sempre assim, né? Às vezes, quando você. Só falta, às vezes, você entregar para Deus, sabe? Você entregar. Você parar de cobrar que o outro supra a sua expectativa. Parar de querer cobrar que o outro preencha as lacunas vazias do seu coração. De repente, Cobrar do outro é a Senhor dívida que era. tratar com a gente. Fala, Senhor, Sim. trata comigo. Cobra do outro a dívida que era do seu pai. Às vezes você tem. Nós falamos aí no início da live sobre as histórias que nós trazemos para o casamento. Às vezes aquela pessoa tem uma história ali com o pai, um histórico, uma carência de pai, uma baixa autoestima. Tem uma Nós. pergunta aqui, Alça, deixa eu falar ela para você. Missionária Rose está perguntando: quando o esposo pediu o divórcio, eu vou carregar a maldição? Pois foi ele que me traiu. Não. Olha, a maldição, quando a gente fala de carregar a maldição, não tem como vocês dois não sofrerem as consequências. Mesmo que foi o outro que pediu, mesmo que foi o outro que traiu. Entendeu? Por isso que o casamento é um. Não tem como eu dizer assim, o meu marido, ele me traiu, mas eu não vou carregar isso. Eu vou carregar. O julgamento será para os dois. Por quê? As pessoas começam a julgar você. Foi culpa dela. Faltou sexo nesse casamento. Ela era aquela mulher também muito mandona. Você não passa isso? Posso te perguntar, né? Estou devolvendo essa pergunta para ela. Por isso que eu digo assim, eu vou carregar a maldição. Eu já passei um legado. O divórcio é um legado que, infelizmente, eu já passei para a próxima geração. Mas isso não tem a ver com salvação, né, Não Gláucia? Porque tem a ver com salvação. nós estamos Eu falando não de sei se consequências que vêm para todo mundo com uma sim. separação. Gente, Mas porque é pode uma ser família. Tudo que um fizer vai afetar todo mundo. todo mundo. Todo mundo. Só que quando ela vai aos pés de Cristo, Cristo levou as nossas maldições na cruz do Calvário. Então eu posso ser perdoada por Cristo, né? Por um O divórcio. perdão é sempre, qualquer hora que nós pedimos perdão ao Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. Agora, essas consequências, gente, por isso que eu puxo essas mulheres para quê? Paguem o preço, andem uma milha a mais. Por quê, gente? Porque a consequência não é só da pessoa que fez. Você vai sofrer consequência e os seus filhos também. É. Você vai sofrer julgamento, você vai abrir uma janela de perseguição espiritual sobre a vida dos seus filhos, entendeu? Quando nós analisamos casos de pessoas que sofreram abusos, por exemplo, na infância, nós vamos perceber que a maioria desses abusos, isso foi uma pesquisa até feita, esses abusos aconteceram em período em que os pais não estavam bem ou estavam passando por divórcio. Porque quando acontece isso na família, ou o adultério, ou o divórcio, ou traição, essa pessoa que era o cabeça, que era a proteção dessa casa, que era a proteção que está ali para proteger essa família, essa proteção saiu. Abriu-se uma janela espiritual em cima dessa família, da cabeça de todo mundo ali. Por isso que é algo muito terrível. Por quê? Porque a mulher passa a ser julgada, os filhos passam a ser julgados. Quantas famílias falam? Eu já atendi pessoas que os filhos tinham trauma. Por quê? Quando meus pais divorciaram, então os filhos da vizinha, meus amigos, os pais falavam: não brinca mais com fulano, não, porque os pais divorciaram. Entendeu? Então, há muitas palavras agora malditas, se é isso que você quis perguntar sobre carregar essa maldição, que muitos problemas que você vai ter que enfrentar. Então, quando eu olho para esse caminhão de problema que eu vou ter que enfrentar por causa do divórcio, eu falo, Jesus, me ajuda aqui, deixa eu lutar por esse casamento. Entendeu? Porque às vezes a gente não quer lutar por causa do nosso ego. O nosso ego.
porque não é fácil superar uma dor de traição. O meu ego, o meu orgulho quer o quê? Vingança, justiça própria, não é mesmo? Mas quando Verdade. eu olho para esse caminhão de problema, olho para os meus filhos, olho para Deus, olho para a aliança, olho para as consequências a longo prazo, eu chego à conclusão que é melhor eu enterrar meu orgulho hoje e colher frutos eternos. Porque não perdoar, eu posso hoje não perdoar, satisfazer o meu ego e passar a vida toda amarga. Ou eu posso perdoar e levar uma vida leve. O perdão Agora, é se você passou por traição, se você está enfrentando esse problema, se a outra pessoa pulou do barco, nós não estamos aqui para trazer um peso nem julgamento sobre a sua vida. Nós queremos te incentivar a lutar e queremos dizer para você que você foi perdoado por Deus. Se você pediu perdão pelos seus erros, seja ele que for, gente. Seja ele qual for. As pessoas falam, as mulheres elas sentem muito culpadas quando passam por isso também, né? Porque, ai, e as culpas normalmente são coisas até meio irracionais. Eu falo, olha, culpa não é sua. Primeira coisa, vamos tirar essa culpa. Eu não tenho culpa se o outro puxou o gatilho. Cada um vai carregar a culpa do seu pecado. Quando? Porque nessas horas sai muito lixo, né? De dentro do coração do homem ou da mulher. O marido começa a falar: eu traí você porque você fez isso, porque você fez aquilo outro. Começa ele, porque ele quer o quê? Justificar o que ele fez. Porque ele já sabe o que ele fez. E ele está tão mal que ele precisa culpar alguém. Então, gente, o que eu aconselho nessa hora? A melhor forma de você, jogar água nesse fogo é você dizer assim: olha, a minha culpa eu já levei diante de Deus, já pedi perdão. Agora a sua é você e Deus. Pronto. Tá bom. e buscar sabedoria, né? Como a mulher Sim, precisa de sabedoria, né, Gláucia? Porque eu sim, acho que sabedoria é o que nos faz ter um casamento feliz. sim. Sabedoria, discernimento, sabe? E ser controlado pelo Espírito Santo. Meninas, eu vou ter que ir porque eu tenho um atendimento Pois agora. a live chega no Estamos final, aqui uma hora. né, Gláucia? Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, Amém. o ministério, que tenhamos outras oportunidades de te ouvir. Sim. Muito bom te Esse é um assunto extenso, né? muito. Que dá para a gente passar Daria o dia inteiro das falando. lives, né? Eu Mas que te espero. abençoe, tá, Gláucia? Muito Amém. obrigada e que você possa frutificar aí nesse ministério. Amém. Beijo para você. Obrigada. Espero ter ajudado vocês. Foi uma honra estar aqui, viu? Eu declaro sobre a vida de vocês restauração, restituição de todos vocês que passaram por essa live, que estão aqui. Que Deus restaure as forças, restaure a família, porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Então, Amém. você não está lutando sozinha. Você não está lutando, você tem Deus do seu lado. O maior interessado na família é o próprio Senhor, porque foi Ele que criou ela. Então, assim, não desista da sua família. Desistir é muito fácil. Já tem muita gente desistindo por aí, não é mesmo? Que Deus Verdade. abençoe sua vida, Um tá? abraço. Fica com Deus. Beijos. Tchau. Tchau. Meninas, vou me despedindo então por aqui dessa live, né? Agradecendo vocês. Vocês sabem, né? Eu tenho um trabalho com mulheres e esse trabalho a gente faz o trabalho. Eu faço, já fiz Voe Mulher, Voe Mães, Voe Meninas e confesso que estou saindo daqui hoje com vontade de fazer o Voe Casais, né? Quem sabe? Vamos orar por esse motivo. Se for da parte do Senhor para nós possamos, né, pedir ao Senhor que nos dê esse presente, o Voe Casais para nós. Um beijão para vocês, que o Senhor continue te abençoando, né? O Senhor te guiará continuamente, regará tua alma em lugares áridos, fortificará os seus ossos, e você será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Beijos para vocês, um ótimo dia! Um abraço, mulher!